Bom dia. Dia 6 de maio de 2019, aula de aspectos biológicos do desenvolvimento humano para a medicina, turma 7. O assunto hoje é sistema nervoso. Começamos hoje com o sistema nervoso. Bem, eu quero começar então conversando com vocês sobre o desenvolvimento inicial do sistema nervoso. Isso aqui nós não precisamos conversar, né? Sobre os tipos de sistema nervoso, vocês já sabem muito bem, né? Muito bem, ela falava muito forte, mas você não sabe. Oi? Sim. Muito bem, ela falava muito forte. Nada disso aqui, vamos começar. Sistema nervoso é uma coisa mais complexa, né? Então é isso mesmo. Bem, eu quero começar então com o embrião de 18 dias. A gente já viu por uns modelos aí atrás essa estrutura, que é uma placa, normalmente nos meus modelos cinza, não é isso? Localizada a nível do ectoderma. Então essa placa a gente vai falar dela agora. Vamos ver. Tem um embrião com 18 dias, certo? Aqui a gente tem a linha e o nó primitivo, e você vai ter o ectoderma, embaixo o mesoderma e embaixo o endoderma. Lembram disso, né? O trilaminar. O que acontece? A presença dessa estrutura, a notocorda aí, nesse momento, faz com que você tenha a liberação de compostos indutores que vão agir a nível do ectoderma, fazendo com que esse ectoderma se diferencie em dois. Um ectoderma que a gente vai chamar de ectoderma de revestimento, que vai formar a epiderme, e um neuroectoderma ou ectoderma neural, que vai formar o sistema nervoso central, e na divisão entre ele e o ectoderma de revestimento vai ser formado o sistema nervoso periférico. Vou mostrar isso para vocês aqui e vou mostrar também no modelo, tá? Daqui a pouquinho eu pego para vocês. Peraí, Oi. a parte do periférico vai ser pelos dois? Não, na região limítrofe entre os dois, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar ali. Bem, então o que acontece? Você começa, a notocorda que está aqui embaixo começa a liberar compostos indutores e você vai tendo uma diferenciação do tecido. Vai formar inicialmente um grupo de células elevadas. Essas células são as células chamadas da placa neural. Em seguida, essas células vão sofrer um processo de dobramento em direção ao interior do embrião, formando um sulco, que a gente chama de sulco neural, e depois esse sulco vai se fechar, formando o que a gente chama tubo neural. Deixa eu ver se o meu modelo está aqui ou está lá atrás. Eu pego e já mostro para vocês, só um segundinho. Deixa eu pegar lá. Não sei se eu vou lembrar. Pronto. Então, bebê, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tirar esses aqui, que são da fase seguinte. Então, o que eu tenho aqui? Vê bem, esse modelo representa um corte do embrião nesse momento, tá? Então, embaixo você teria
o hipoblasto sendo substituído pelo endoderma intraembrionário, o mesoderma, dividido em aqueles vários tipos. No meio do mesoderma você tem a notocorda, tá certo? E acima o epiblasto, que assim que surgiu a linha e o nó primitivo passou a se chamar ectoderma, tudo bem? Então você tem isso aqui. Compostos indutores liberados pela notocorda vão agir aqui em cima, e aí você vai ter um surgimento de um tecido mais elevado. Esse tecido mais elevado, deixa eu só organizar minha bagunça aqui. Esse tecido mais elevado estaria aqui, ó, né? Então, células cúbicas, né? Células prismáticas altas, desculpa. Células prismáticas altas estão aqui. Então, ele faz um sobressalto, formando o que a gente chama placa neural. No limite entre a placa neural, que é a neuroectoderma, neuroectoderma é o nome do tecido nervoso que vai ter conformações diferentes ao longo do tempo, tudo bem? Então, neuroectoderma na forma de placa neural. Na região limite, tá vendo? Limítrofe entre o neuroectoderma e o ectoderma de revestimento, que é esse aqui agora que a gente chama, e que vai dar origem à epiderme da nossa pele, eu tenho esse tecido aqui, ó, tá vendo? Aqui indicado em verde. Esse tecido aqui a gente chama por enquanto de prega neural. E no futuro essa prega neural vai formar o que a gente chama crista neural, que vai dar origem ao sistema nervoso periférico. Tudo bem? Tá? Então isso aqui é um corte só. O que vai acontecer ao longo do tempo? À medida que os dias forem passando, você vai ter um dobramento. Olha aqui, ó, um dobramento. Então, o neuroectoderma deixa de estar na forma de placa neural para ficar na forma de sulco neural. É um sulco, tá vendo? Sulco neural. Quando ele fizer isso, obviamente, as duas pregas se aproximam. Por quê? Porque ele está entrando e quando ele se dobra aqui, ele vai puxar esses dois tecidos que estão na periferia dele. Fica mais claro aqui, ó. Deixa eu mostrar por esse de cá. Olha aqui. Então o que eu tenho? Olha, o ectoderma de revestimento que estava aqui, quando ele foi se dobrando para dentro, o ectoderma de revestimento foi sendo puxado junto. E junto, obviamente, foi puxado esse tecido aqui, que é a prega neural, tá? Então, aqui ficou mais profundo o sulco. Em alguns livros vocês vão ver até esse sulco profundo sendo chamado de goteira neural, tá? Mesma coisa, tudo bem? Dos dois lados elas são uma fileira, né? Não encosta lá embaixo não, né? As pregas neurais, não encosta. Encosta em que lugar você quer dizer? É tipo assim, tá o sulco aqui, aí embaixo aqui a prega neural ela não vai até aqui embaixo não, né? Não, ela só está na periferia, isso. Assim, É, né? ela só estaria no limite, na região limite ali, tá? Ok? Tudo bem então? Tá puxando para cá. Passa mais um pouco. O que aconteceu? Olha, fechou em cima. Por quê? Porque veio fechando, fechando, fechando e puxou para cima. Fechou então com ectoderma de revestimento. Ele foi totalmente, a parte de fora, totalmente ectoderma de revestimento. Lá dentro, o neuroectoderma agora virou um tubo. Então, o que a gente chama de tubo neural. E junto de si, ele trouxe as duas pregas neurais, que foram lá para dentro. Uma de um lado, outra do outro. Tá? Essas duas pregas, daqui a pouco, vão se juntar numa estrutura única. Então, você tem as pregas vindo aqui. Elas estão vindo, vai fechar, ó. Fechou. Quando as pregas se encontram, elas vão formar uma estrutura aqui em cima, que a gente chama de crista neural, tá? Então, formou a tal da crista neural, olha aqui, ó. Exatamente acima do tubo neural. Essas células da crista neural vão, assim que chegarem ali, sofrer migração. E vão formar um monte de coisas, que a gente vai falar daqui a pouco. Inclusive, sistema nervoso periférico, tá? Ok? Então, nervos e prolongamentos de nervos,
fora do sistema nervoso central, todos vêm das células da crista neural. Eu tenho uma animaçãozinha em que esse processo fica muito mais claro. Só relembrando a vocês, sei que vocês já viram o vídeo e já fizeram o exercício, mas esse processo se chama neurulação, tá? É o processo inicial de formação do sistema nervoso. Oi. Só mais ou menos aí, qual semana? Até a formação da crista? Vamos dar uma olhada aqui, ó, para datas, tá? Começa então entre a segunda e a terceira semana, né? 7, 14, 21. Na segunda semana aqui, ó, 18 dias, você já tem o início da formação da placa neural. Tá vendo ela aqui, ó? Tá? Então ela já vai se formar aqui à frente do nó de Hansen. Isso aqui é um desenho infeliz, porque ela está muito grande, né? E está cobrindo aqui a região do nó de Hansen, que não é, ela não começa assim, tá? Tudo bem? Mas quando você faz o corte, dá para você ver legal que são células elevadas, tá vendo? Então começa ainda ao longo da segunda semana. O processo vai correndo, aqui já está no 20º dia, né? Final da segunda semana, daqui a pouco é a terceira. Olha lá, você tem o sulco neural, e onde ele está chamando de crista neural, figura do Dum, tá? Tá errado. São as pregas neurais. Vão ser cristas na hora que essa prega se juntar com essa de cá. Tá vendo? Esse sulco vai se aprofundar cada vez mais em direção ao mesodermo. A figura dele, vista de cima, está aqui. Bem, agora com 22 dias, começa a formar o tubo, tá vendo? E o tubo, ele começa a formar na região mediana. Tá vendo? Começa a formar na região mediana. Vai se fechar em direção cefálica e também em direção caudal. Ele vai levar para fechamento 25 dias na região cefálica e 27 dias. Com 27 dias ele fecha na região caudal. Então, com 25 e 27 o tubo vai estar totalmente fechado. O processo vai estar concluído, o processo de neurulação. As aberturas a gente chama de neuróporo, tá? Então, neuróporo cefálico ou anterior, se fecha com 25, neuróporo caudal ou posterior, se fecha com 27. Em outras palavras, 7, 14, 21, 28. Ao longo, então, da segunda para a quarta semana, processo de neurulação, tá? Com 28 dias, esse neuróporo tem que estar fechado. O que acontece? Se esse neuróporo não se fechar, o anterior, dá merencefalia, ou seja, o que se chama de anencefalia, né? Que na realidade não existe feto totalmente anencéfalo. Anencéfalo, A quer dizer não, sem encéfalo, totalmente sem encéfalo, não existe. Existe encéfalo pouco desenvolvido, só com resquícios, por exemplo. Então, esse processo a gente chama, o nome mais correto, saúde, é chamar isso de merencefalia. Então, se não tiver o fechamento aqui, merencefalia, tá? Se não tiver o fechamento aqui, fica exposto a parte de trás aqui, né? Que a gente chama de espinha bífida. Tá aqui, ó. Vai ter uma abertura, ou seja, você tem vários casos. Ou você não vai ter nada e vai ter aberto aqui, totalmente aberto, tá? Ou você vai ter uma parcialmente aberta, ou seja, não tem o osso bem formado, não tem, às vezes tem só uma pele fininha ali em cima, e isso acaba, obviamente, tendo um risco muito grande de ruptura e extravasamento do líquor nessa região, e também, óbvio, um canal aberto para contaminação. Oi, Qual é a Daniel. data do fechamento do neuróporo? Neuróporo, 25 dias o anterior e 27 o posterior. Tá? Bem, agora eu quero, ainda antes do fechamento, dar uma olhada com vocês um processo que começa tá vendo? No primeiro dia de fechamento, que é o 25º dia, que é o dia de fechamento do neuróporo anterior. Olha aqui, estou vendo o embrião por fora, está aqui,
dobrado, né? Lembra? Está acontecendo na quarta semana, então ele já está dobrado nesse momento. Eu consigo ver os somitos aqui, o neuróporo posterior está do lado de cá, o neuróporo rostral está aqui, ó. Tá certo? Bem, aqui embaixo eu teria o saco vitelino e o âmnio foi descascado, tá vendo? Para que eu possa ver o embrião no interior. Bem, o que me interessa na realidade não é bem isso. É um corte dele, um corte interno, tá? Longitudinal, para a gente ver o que está rolando. Se eu fizer esse corte longitudinal, vou ver isso aqui, ó, um tubo, tá? É um tubo. Esse tubo vai ter uma abertura aqui e tem uma abertura aqui, tá? Tudo bem? Só que eu estou vendo de perfil. Que vai me... coração, informação aqui, tá vendo? Tá? Ele acabou de... com o dobramento, ele acabou de chegar aqui na região ventral. O intestino primitivo está se formando aqui devido ao dobramento, olha aqui, ó, certo? Ainda não está subdividido em áreas. Bem, o que vai me interessar na realidade é essa região aqui, ó, tá? Essa região aqui. Se você olhar daqui mais ou menos para cá, você tem um diâmetro muito parecido, tá vendo? Essa região daqui para cá vai formar a coluna vertebral, tá? Medula espinhal, na verdade, né? Vai vir para cá, daqui para cá. O que eu quero ver primeiro com vocês são as alterações que acontecem nessa região. Então eu tenho alguns modelos em que a gente consegue dar uma conferida nessas alterações. Bem, quando eu pedi para fazer, eu pedi para fazê-lo reto, tá? Tá vendo? Então, ao invés de ser tortinho assim, ele está reto aqui, ó. Tudo bem? Ele está reto aqui, tá? É um tubo que tem um alargamento na ponta, tá vendo? Se olhar, é um tubo, ó. Olha, é um tubo, tá vendo? Com alargamento na ponta. Essa parte de trás é a futura medula espinhal. Deixa ele quieto por enquanto, tá? Daqui a pouco a gente vai ver essa região. Essa região cinza é a região do alargamento, a região mais cefálica de todas, tá aqui. Na frente dela, a abertura, tá vendo? O neuróporo anterior tá aqui, ó, a abertura dela, tá? O que vai acontecer? Vão acontecer alterações nessa região cinza, várias alterações. Isso que eu vou mostrar para vocês. Então, inicialmente, essa região cinza vai se dividir em 3 porções, tá vendo? Continua sendo um tubo, ó, olha aqui, ó, tá vendo? É um tubo, mas agora está subdividido em 3 regiões. Deixa eu pular isso aqui daqui a pouco, esqueci de mostrar. Só uma pergunta, naquela outra, a proporção é mais ou menos aquilo mesmo? Tipo, a parte que você fala que é bem maior do que a caudal ou não? Bem mais, diâmetro mais largo, você quer dizer? Desenho aqui Não, assim, Saúde. só que tipo assim, Não. tá meio exagerado ou é assim mesmo? Não, isso aqui continua. A região caudal vai continuar, tá? Então, ela vai continuar aqui, é um corte, tá? É um corte só da região cefálica, tá? Bem, só um segundo, tá com o slide fora do lugar. Antes de falar disso, eu vou mostrar para vocês uma animaçãozinha daquela neurulação que eu acabei de mostrar no modelo, tá? Acabei de ver aqui, ó. Então, deixa ela rodar pra explicar para vocês. De qualquer forma, tá aqui. Essa é a notocorda, tá? Esse azul, tá vendo? São 3 azuis. Esse azul intermediário é ectoderma de revestimento. O azul escuro vai ser a prega, que depois vai virar a crista neural. Esse cinza que apareceu aqui é o mesoderma. São pedacinhos, na realidade isso aqui é tudo coberto de cinza, né? Tudo bem? E esse azul mais claro é a região da placa neural, que vai virar sulco, que vai virar tubo neural, tá? Deixa eu acabar a animação para a gente ver no começo. Aí, então, olha, tem uma parte elevada que está se dobrando, está virando sulco. Olha como as duas pregas estão se aproximando, tá vendo? Olha lá, se aproximou uma prega com a outra.
Agora as pregas vão se internalizar, quer ver? Ó? Por quê? Porque o ectoderma está se fechando, ó, fechou lá em cima, tá vendo? Agora as pregas, as células das pregas, quando as duas se encontraram, viraram crista, começaram a migrar, tá vendo? Ó? Olha as células migrando e colonizando a região do mesoderma que está aqui, ou seja, colonizando o interior do embrião. Tudo bem? Então esse é o processo de neurulação, aquele que eu acabei de falar para vocês. O que eu já estou agora, na realidade, está vendo o slide estava fora da ordem? Eu já estou na fase que vem a seguir, que é a fase que a gente chama de formação das vesículas encefálicas. Então, só relembrando, eu tenho a região anterior do tubo, que está alargada, né? E a região posterior, que como a Olivia perguntou, continua, né? Até lá atrás, só que ela tem basicamente o mesmo diâmetro. Então essa aqui vai dar a medula espinhal, enquanto essa aqui da frente vai dar o sistema nervoso, a parte do encéfalo, tá? Ok? Então, continua contribuindo para a formação do sistema nervoso central, mas só agora formando o encéfalo. Bem, passei esse aqui, né? Estava fora de ordem. Então, o que você tem inicialmente? Uma subdivisão dessa região em três. O cinza virou esses três, ó. O laranja, o vermelho e o verde, tá? Como que chama a região? Sim, a região cinza tem um nome próprio? Não, não tem não, tá? Aí o que acontece? Agora sim, você vai ter as vesículas encefálicas primárias. São três. O proencéfalo, que a gente, para simplificar, ao invés de você falar proencéfalo, você fala prosencéfalo, tudo bem? É o encéfalo anterior. Ao invés de você falar mesoencéfalo, encéfalo do meio, você fala mesencéfalo, junta as duas, tá? E essa parte mais rombuda, mais gordinha, que na realidade tem, se a gente for olhar o termo, mesmo a etiologia da palavra, é rombencéfalo, quer dizer rombudo em forma de machadinha, essa parte aqui, ó, tá? Essa parte, então, rombencéfalo. Oi? As pessoas enxergam cada coisa. Cada coisa estranha, né? Eu sempre explico assim, ó, Lívia, eu falo que é uma parte mais gordinha, mais rombuda, para tentar explicar o rombo, tá? Rombencéfalo. Aí eu fui procurar e vi que rombo são estruturas em forma de machadinha. Aí eu fiquei pensando assim, o que é uma estrutura em forma de machadinha? Não sei, deve ser isso aqui, né? Pronto. Então, rombencéfalo. Oi? Estrutura gordinha, rombuda, tá? Oi? Rombencéfalo, tá? Você junta tudo, Isabel. Você vira e junta tudo, tá vendo? Ó, ao invés de você falar proencéfalo, você põe o S, prosencéfalo. Ao invés de você falar mesoencéfalo, você tira o O, mesencéfalo. Ao invés de você falar romboencéfalo, tá faltando um N, tá vendo? Aí você junta tudo, rombencéfalo, tá? Ok? Tudo bem? Então são as tais vesículas primárias, que nada mais são do que alargamentos, subdivisões daquele cinza inicial. Fala. A formação dessas vesículas é em que dia? Bem, a gente está em torno aí do 25º para frente, tá? Então 25º, 26º, 27º, tá? Elas estão se formando aí, mais para frente, tá? Ok? Tudo bem? Tranquilo? Ao longo, então, da final da terceira, início da quarta semana, tá bom? Tá aqui, as três vesículas. Tá aberto, ó, para mostrar que é o tubo, tá vendo? Se diferenciou em três locais, tá bom? Então agora a gente vai manter a cor. O que você observa agora, ó? Olha aqui. Alterações na parte de baixo, na parte mais caudal, no rombencéfalo, alterações no prosencéfalo. O mesencéfalo vai continuar como mesencéfalo, inclusive está presente no nosso encéfalo. Lembrou disso, né? Está lá, mesencéfalo, tá? Então, o prosencéfalo, você não tem saúde. Nenhuma parte que você conhece, se você lembrar do encéfalo adulto, não tem prosencéfalo nele. Então, isso aqui vai se diferenciar.
Assim como o rombencéfalo não existe lá, também vai se diferenciar, tá? Então, aqui começou a diferenciação. Se você for olhar, daqui a pouco você vai ter uma estrutura assim, ó. Olha aqui. Esse é do Mickey. É uma orelhinha do Mickey, tá vendo? Carinha e orelhinha do Mickey. O prosencéfalo se dividiu em dois, olha. Essa região que é o telencéfalo, que vai formar o córtex cerebral, lembram disso, né? Telencéfalo, tá? Essa região aqui, que é o diencéfalo, tá? Diencéfalo, que forma as vesículas ópticas, que forma o tálamo, que forma o hipotálamo. Aqui, ó, tudo bem? Diencéfalo. Então, prosencéfalo virou 2. Mesencéfalo continua mesencéfalo, tá lá, tá? E essa região aqui de trás virou metencéfalo e mielencéfalo. Metencéfalo, mielencéfalo, tá? Continuando com a medula espinhal. Cuidado com os nomes, são parecidos, olha. Mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo. Aqui você vai formar a ponte, o bulbo e o cerebelo, tá? Nessa região daqui, nessa região final, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que vem. Oi? Isso ainda é diferenciação do prosencéfalo? Não, diferenciação do rombencéfalo. Meta e mielo é do... Do rombencéfalo, tá? Ok? Então, o que você tem aqui agora? Uma, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo. Então você tem 5 vesículas. Essas vesículas são chamadas vesículas encefálicas secundárias, tá? Vieram daquela diferenciação daquelas primárias. O que vai acontecer aqui agora? Você vai ter um crescimento. Antes de falar desse crescimento, eu acho que eu tenho um outro slide aqui, quer ver? Que é esse aqui, ó, tá? Então vamos lá, olha aqui, ó. Prosencéfalo virou telencéfalo, córtex cerebral. E óbvio, parte de dentro do cérebro, tá? Mesencéfalo vai continuar. Prosencéfalo virou também diencéfalo. Vai dar tálamo, hipotálamo e os cálices, as vesículas ópticas. Mesencéfalo continua como mesencéfalo, tá aqui, né? Rombencéfalo vai se diferenciar em metencéfalo e mielencéfalo. Metencéfalo, cerebelo e ponte, tá? Mielencéfalo, medula oblongata, é a mesma coisa que bulbo, não é isso? Tá? Tá aqui. Então, essas são as diferenciações futuras dessas regiões. O que a gente vai observar daqui a pouco? Que existe um padrão, que é um padrão que vai ser normalmente mantido, tá? Esse padrão, para a gente dar uma olhada nesse padrão, a gente vai dar uma olhada inicialmente na medula espinhal, onde esse padrão, ele é o padrão básico, tá? E depois a gente vai dar uma olhada em alterações nesse padrão em cada região específica dessa. Mas isso daqui a pouco, tá? Tudo bem, tranquilo? Bem, então o que a gente vai observar agora? Continuando aquele modelo lá. Está tendo um crescimento, tá vendo? Do telencéfalo, ele vai crescer e vai recobrir essas regiões que estão aqui. Então, se você dá uma olhada no encéfalo do adulto, você vê que do lado de fora, formando os dois hemisférios, você tem o telencéfalo. As outras regiões que estão aqui, ó, tá? Vão ficar ou por dentro. Pode tirar, tira ele daí, toca ele. Deixa ele aí então. Pode tocar ele daí, tá atrapalhando. Toca aí, meninos, toca ele aí. Não tá me incomodando. Ele tá dando todos os vezes em quando, mas vai me dar isso daí também. Esse dia voltava a dormir. Alguém tem um biscoito, alguma coisa para dar para eles? Que aí ele sai. Aí, ó. Pronto, vai lá, vai, neguinho. Pronto, vai assistir aula de outra coisa, vai. Pronto. É o aluno que mais assiste aula aqui na UFLA, esse cachorrinho. Está matriculado em vários cursos. Tá? Bem, então o que acontece? Repara.
A parte de fora, às vezes, Olivia, tem um outro mais clarinho, mais marronzinho, que ele vem aqui, deita e é fedorentão. Deita, ronca super alto aqui na frente, e no final da aula, se eu não vou e dou uma empurradinha nele, ele não vai embora não. Ele fica deitado aqui. Porque agora fica cada vez mais, porque é mais quentinho aqui dentro. Então, à medida que for esfriando lá fora, eles vão entrando. Teve um dia que a gente estava numa aula, quando veio do nada, surgiu um cachorro lá de cima, assim, o cachorro tava... você estava na aula, na sua aula. Sim, você tá na aula. Na sua aula, surgiu um cachorro lá de cima do nada. Eu falei, gente, como que não? Tem tanto cachorro. Tem. Eu morri de medo. Você faz uma prova que surgiu, cara. Você sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Infelizmente, as pessoas vêm, pegam o cachorro, quando o cachorro fica maior, a pessoa vem e solta aqui dentro da UFA. Você acredita nisso? O cachorro começa a dar trabalho, começa a comer mais, deixa de ser aquele filhotinho, bonitinho e tal, aí a pessoa vem e solta o pobre do cachorro aí, e fica o cachorro durante, às vezes, muitos anos. Esse cachorro que eu falei com vocês, que vem aqui pra frente, deita aqui, dorme, assiste, ele gosta muito de assistir a aula da quarta-feira. Toda quarta-feira ele vem assistir a aula aqui. E aí, teve um dia, umas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, a menina bateu foto dele e falou que ia conversar com a mãe dela, que a mãe dela tem uma ONG que cuida de cachorro assim de rua, cachorros em situação de risco, né? Aí pegou e falou que ia ver se eles iam vir aqui recolher o cachorrinho. E aí pelo menos tem um caminho aí, né? Eu sei que a medicina veterinária tem uns projetos assim também, né? Mas é muito cachorro, é difícil dar conta. As pessoas soltam aqui, infelizmente, sabe? Infelizmente você vê eles aí, ó, anos com a gente aqui, depois simplesmente, de uma hora para outra, desaparece. Ou porque aconteceu uma fatalidade, ou porque alguém de alma boa resolveu levar para casa, a gente não sabe bem, né? Bem, então, voltando ao assunto, do lado de fora, se você for olhar, se você pegar um encéfalo aqui nas mãos, você vai estar pegando o quê? Telencéfalo, provavelmente você vai estar segurando naqueles 2 hemisférios cerebrais. Então, o telencéfalo está aqui, ó. Aí ele vai crescer e vai ficar do lado de fora, vai, entre aspas, englobar as outras coisas, que vão ficar do lado de dentro dele, entre os 2 lados dele, entre os 2 futuros hemisférios cerebrais, ou por dentro ou abaixo. Então, tá vendo? Então, o que você tem aqui, olha? O diencéfalo está lá, formando tálamo e hipotálamo, tá? O mesencéfalo está aqui a nível do terceiro ventrículo. Abaixo você tem o cerebelo, ficou por baixo, tá vendo, né? A ponte que está abaixo também, e o bulbo que está na confluência com a medula espinhal. Então, esse processo é um processo de diferenciação e crescimento. Se você for olhar, você vai ter isso aqui, ó, olha, 3 semanas, muito parecido com aquela estrutura que a gente tem lá, tá vendo? 4, 5, 7, 11, tá vendo? Olha como de 7 para 11 você já teve um crescimento, aliás, até começou aqui, tá? Mas olha aqui, ó, um crescimento dos 2 hemisférios cerebrais. A parte, e aí você teve as outras partes localizando no meio ou abaixo. 4 meses, 6 meses, 8 meses e no recém-nascido. Bem, o que está acontecendo aqui para esse processo? Está tendo um encurvamento, um dobramento, não é? Esse dobramento é que a gente chama de flexuras, certo? Então, as 2 flexuras iniciais são a flexura cervical aqui, tá? Entre o rombencéfalo e a medula, ou seja, na parte final, ou seja, separando aquele verde do cinza que a gente viu no início, ou separando o rosa, tá? Do verde escuro. Então, essa é a flexura cervical, tá? Aí você vai ter antes aqui dela, tá vendo? Uma outra flexura, que é a flexura cefálica, ou mesencefálica, tá? Essa flexura, ela vai acontecer então a nível do mesencéfalo.
Tudo bem? Está aqui. Então você tem 2 dobramentos. Depois, aqui atrás, ó, aqui atrás, você vai ter uma nova flexura, que é a flexura que a gente chama pontina. E no próximo modelo eu vou mostrar para vocês a localização dela, tá? Ok? Então são esses dobramentos para permitir com que essa estrutura, que é um tubo, dobre sobre si mesmo e possa crescer. Então, ele é um tubo que vai continuar sempre como um tubo. Mas, se você for olhar um encéfalo de adulto, você dificilmente vai relacionar aquilo com uma estrutura tubular. Por quê? Porque as alterações são muito grandes. Na realidade, o sistema nervoso, ele é bem bacana de estudar, porque dentro de todos os sistemas, é o primeiro a começar a se formar. Para vocês terem uma ideia, alterações que vão levar à formação do sistema nervoso começam a ser vistas com 14 dias. A placa mesmo, vocês viram, se forma aos 17. Mas como as primeiras alterações, as primeiras diferenciações ocorrem com 14 dias, foi definido que essa é a data limite para pesquisa com célula-tronco embrionária. Eles se reuniram na década de 90, uma comissão se reuniu aí para definir quando é que iriam ser feitos estudos com células-tronco embrionárias. Bem, qual que é o problema? Célula-tronco embrionária vem de fertilizações in vitro, que na época já estavam bastante comuns e que hoje são parte do dia a dia de muita gente aí. Você faz fertilização, mas não faz de um embriãozinho só. Você não forma um embriãozinho só. Você vai formar vários embriões. Por quê? Porque é um processo caro, né? Aí você deixa os embriões congelados. O casal quer ter um filho só, ou 2 no máximo, naquele determinado momento. Então ele vai fazer a implantação, tá? Ele vai colocar para dentro do útero da menina ali para ser implantado, ou vai ser implantado manualmente pelo médico, 1, 2, 3 só, tá? Hoje em dia no máximo isso. Por quê? Por que tão pouco hoje e tanto antigamente? Lembra do caso lá da mulher que teve óctuplos que eu mostrei para vocês? O que acontecia naquela época? O processo era um processo que não tinha a precisão e alcançava os resultados que se alcança hoje, tá? E aí, o que se fazia? Se implantava muitos embriões, e aí dava chance de você ter gravidez de risco como essa dos óctuplos. Mas óctuplos foi uma exceção, né? Mas sextuplos, você tem muito mais casos. Quádruplos, muito mais. Trigêmeos, muitos casos por aí, tá? Por quê? Porque se implantavam muitos embriões. Hoje em dia, à medida que o apuro técnico foi se desenvolvendo, passou a se implantar menos embriões. E aí você acabou tendo uma sobra de embriões que ficam guardados. Pode ser que o casal no futuro resolva pegar aqueles embriões e fazer uma nova fertilização, está guardado para você. Só que tem um porém. Para você guardar esses embriões, você paga uma taxa para a clínica de fertilização. Essa taxa você vai pagar mensalmente ao longo dos anos que o embrião estiver guardado ali. Então é uma coisa que o casal fica pensando, olha, o que eu vou fazer? Eu vou manter esse embrião lá, se no futuro eu não quero ter outra gravidez? Então muita gente opta por assinar um documento permitindo com que a clínica destrua esses embriões. Só que até para destruir esses embriões é complicado, porque para muita gente um embrião é uma vida. E aí, na época, começou a ser feito pesquisas com células-tronco embrionárias. Virou um boom mundial. Todo mundo fazendo pesquisa, conseguindo resultados interessantes, a possibilidade de você conseguir células-tronco que poderiam ser usadas para
cura do câncer, para a cura de Alzheimer, para a cura de tetraplegia, por exemplo. E aí, o Brasil, as pessoas começaram a fazer pesquisas aqui também, óbvio. As pessoas iam para fora, aprendiam como fazer, voltavam para cá para fazer as pesquisas. E aí, tinha um vácuo legal. Por quê? Porque não tinha nada estabelecido na lei sobre pesquisas com células-tronco. Resolveram fazer uma comissão para definir quando é que poderiam fazer as pesquisas, ou seja, célula-tronco de que idade, embrião de que idade poderia ser utilizado. Obviamente ninguém ia querer pegar um embriãozinho já com 6 meses, com aspecto humano, picar aquele embrião para você fazer um estudo, não era isso que se queria, tá? Por outro lado, se você pega um embrião muito no início também, você tem poucas células, então é menos proveitoso em relação à pesquisa, e elas ainda estão muito indiferenciadas, tá? O que é uma boa para alguns casos, mas para outros não é. Então foi definido um dia para que pudesse ser feitas essas pesquisas. A partir dessa data poderia ser feito. O que eles fizeram na realidade? Até eu tenho um artigo sobre isso, que na realidade o que eles estavam definindo para o Brasil, para a legislação brasileira, era quando se iniciava a vida. Por quê? Porque se você não pode pegar um bebê já pronto, matá-lo para uma pesquisa. Eticamente, né, isso é absurdo. Então você não pode fazer isso. Então, esse bebê tinha que ser retirado as células-tronco dele antes dele ser considerado vivo. E aí é uma coisa complicada. Por exemplo, para algumas pessoas, a vida começa na fecundação. Se a vida começa na fecundação, como por exemplo, o pessoal que é religioso, qualquer religião, é isso mesmo. Eu estava pensando mas não tem exceção de qualquer. Se você tem um ponto de vista religioso, começa na fertilização e ponto final, tá? Ou seja, se começar na fertilização, não tem célula-tronco, não é? Porque quando forma a primeira célula, o zigoto, é porque teve a fertilização. Então, do zigoto para frente, você não poderia utilizar. Para essas pessoas, você tem um potencial, você tem uma vida ali. Ou, se você quer amenizar um pouco, um potencial de vida. Por que um potencial de vida? Porque essa vida, o zigoto, ele tem que ser cuidado até o nascimento. Mas, se você cuidar, ele vai nascer. Se correr tudo bem, ele vai nascer. Para outras pessoas, a vida não começa ali. Para algumas pessoas começa na gastrulação, para outras pessoas começa no nascimento, para outras pessoas começa depois que termina o curso de medicina, né? Então assim, cada um tem um ponto de vista, tá? Só que aí você tinha que juntar as duas necessidades, a necessidade da pesquisa com os embriões que estão ali e a necessidade e a ética de não pesquisar um embrião que já tivesse formado. Fizeram uma coisa que atendeu os dois grupos. Definiram como data limite para você utilizar a célula-tronco embrionária 14 dias. Por quê? Porque segundo eles, aos 14 dias começava uma diferenciação importante, que é a formação do sistema nervoso, tá? Então, essa formação do sistema nervoso foi definida como parâmetro. Abaixo dela, pode-se utilizar embriões, desde que esses embriões estejam congelados por no mínimo 2 anos, desde que tenha uma assinatura dos pais, né, dos pais ou dos donos, né, porque se a gente chamar de pais aí já é outra conotação, né, tem uma liberação dos donos para que você tenha a destruição daquelas células. Então tem que estar congelado durante 2 anos em clínica de fertilização e não vão ser, e com a garantia de que não vão ser utilizados, tá? Então foi isso que foi definido. Vocês veem que é um ajeitamento, né? Porque na realidade foi definido 14 dias, quando começam as primeiras alterações
não foi definido 17 quando está formando a placa, tá? Não foi definido antes, foi definido pelo sistema nervoso, que claro que é essencial, que nos faz humanos é o sistema nervoso, tá? Mas que faz a gente ter as nossas características, obviamente, mas você tem outras alterações. A primeira, muita gente na época colocou que era a primeira diferenciação que acontecia na época, né? E a gente sabe que isso não é verdade. A primeira alteração, se você for ver, primeira diferenciação na realidade, é aquela diferenciação entre mórula e blástula, né? Que é a diferenciação dentro, fora ou fora dentro, né? Aquela é a primeira, tá? Então, foi definido um pouco depois, certo? Agora existe toda uma história aí, nos tempos atuais, né? De gente querendo alterar a legislação. Colocar novamente que a vida começa na concepção. Gente, olha, eu vou te contar. Semana passada eu tive quase indo lá e pedindo para não ligar. Hoje, aí na hora eu vi o professor dando aula, ele estava tão empolgado que eu não vou lá não. Mas olha, eu não consigo dar aula. Simplesmente não consigo. Não sei se é do lado de fora, se é da minha cabeça que está chacoalhando, fazendo esse barulho. Não sei que barulho horrível é esse. Bem, a Olivia contou o que era, né? Senão eu não saberia, não. Você que falou que foi eu. Que eles vão usar ar-condicionado. Bem. O problema é que até quando aquela sala incomoda, porque nossos professores falam tão baixinho, aí começa esse barulho e eu começo a não escutar nada. Eu já começo. Mas você sabe o que é? Eu não vou citar nomes não, mas assim, tem gente que é complicado, sabe? Colocaram 4 ar-condicionados lá, que não dá para usar. Se você ligar um, já fica difícil. Se você ligar 2, fica impossível. Aí o que acontece? Colocaram 4 gigantes lá e nenhum aqui. Época de calor, vocês viram, a gente assa aqui dentro. Eu vou dar aula aqui à tarde, segunda à tarde, eu asso aqui dentro, mas aí o que acontece? Não tem um ventilador. Aí na época eu fui pedir, falei, gente, tem 4 ar, coloca 2 lá, 2 aqui. Olha os anfiteatros. No anfiteatro, se você chegar, não tem 4 ar-condicionado desse não. Nessa sala tem 4. E aí, não só atrapalha lá, como atrapalha aqui. Então, Eu tava pensando, eu acho que pode ser porque as 2 naves aqui, elas estão sendo por energia solar. Eu vi em algum lugar na propaganda por isso. Eu acho que quando liga, sobrecarrega o gerador e aí faz esse barulho. é porque isso aí não tinha semestre passado, nunca teve. Começou agora. Esse período, tipo, que agora aqui tá sendo pela energia fotovoltaica, sabe? Aí nas placas, aí eu não sei se você tem sentido, se pode ter algum sentido. Não, tipo assim, eu acho que aí não aguenta só as placas e aí deve ter que ligar alguma outra coisa por causa do ar-condicionado, será que? Diga. Eu acompanho uma moça no Instagram que a filhinha dela nasceu, ela estava com 7 meses, ela nasceu sem corpo caloso. Sabe me falar se isso é relativamente comum? O que acontece? Não é relativamente comum, não. Não é relativamente comum. E esse tecido, ele só não desenvolve? Por algum erro ali no desenvolvimento, simplesmente ele não foi, não surgiu, entendeu? Não se diferenciou, tá? Depois eu posso olhar direitinho e te contar o que é exatamente. Aí quarta-feira eu te conto o que é, tá? Você me cobra, me manda uma mensagem que eu dou uma procurada para descobrir exatamente, tá? Bem, hoje está demorando a acabar. Deixa eu aproveitar um pouquinho. Oi. No negócio da prova, então a gente estava conversando com a sala, parece que o dia que apareceu melhor foi no dia 15, só que no dia 15... Dia 15 eu acho que não vai funcionar, né? Alguém falou, né? Então, é isso que eu tô pensando, parece que vai ter uma paralisação, que eu posso estar querendo ver se nós vamos... E aí tem aquela coisa, né, que nós vamos parar e nós vamos parar pra sempre, nós vamos parar e nós vamos parar só. Não, peraí. Se for parar, o que acontece com esse negócio? Para parar, é só um dia, tá? É só um dia. Não tem indicativo de greve. Então vai parar um dia, tá? O que acontece é o seguinte, gente. Tem vezes que para e não para. Acho que dia 15 é quarta? Isso. É dia da aula, primeira aula da Adriana, não é isso? Eu acho que é. Né? Então assim,
pode ser que não tenha aula, mas pode ser que tenha. Eu já vi paralisação que ninguém paralisa e já vi paralisação que as pessoas paralisam. Então a gente tem que ficar vendo como é que vai ser o clima. Se por acaso for paralisar todo mundo, paralisa-se, tá? Melhorando. Se por acaso não colar o negócio, aí tem aula normal. Então vocês têm que estar por aqui, não marcar viagem nem nada, porque pode ter aula normal. Aí é um pouco difícil a gente marcar alguma coisa, porque se tiver paralisado, está paralisado. Se não tiver paralisado, pode ter atividade normal. Então o melhor talvez fosse a gente marcar uma outra data. Gente, você não quer dar uma atividade pra Não quero, gente não. no campus virtual? Não quero, lugar não. de atividade? Quer sim, Não gente. quero de É jeito tão nenhum, legal. não Vamos, posso. o que Não você posso. acha? Já estou sendo legal demais, então não posso, Não, sabe? vamos Você sabe um porque pouquinho. eu vou explicar o motivo para vocês. Vou explicar o motivo para vocês. Não é meu não, tá? Não é meu não. O professor tem que dar uma avaliação, quanto mais no curso de medicina, tá? Então é um item que compõe inclusive a avaliação do curso de vocês. Tem que ter provas, avaliações, etc, etc. Apesar que em alguns lugares em que você tem o mais desenvolvido esse processo de estudo participativo, baseado em problemas, etc, etc. Por exemplo, Maringá não tem prova. Aliás, tem prova, mas é um outro sistema. Então muda bastante como o negócio funciona. Então, para evitar problemas, eu prefiro dar prova. Eu dei uma prova período passado, que foi uma atividade um pouco diferente, e no final eu dei a mesma nota para todo mundo, foi total para todo mundo. Aí eu tive que ouvir conversa fiada de gente que não tem nada a ver com a minha matéria, conversando merda e dizendo que eu estava complicando o curso porque eu estava dando ponto para todo mundo, estava provando todo mundo. Quer dizer, não tem nada a ver com isso. Se eu acho que a turma foi suficiente, eu posso te dar, por exemplo, vamos supor que valha 20, você ficou com 20, você ficou com 19, ficou com 18, pronto. Mas o que eu achei que todo mundo foi bem, na verdade foi um vídeo que as pessoas fizeram, achei que todo mundo foi bem, olhei os vídeos, achei que estava legal e achei que todo mundo merecia a pontuação, né? E aí a gente tem que enfrentar a gente conversando fiado, tá? Aí, para evitar problema, eu prefiro não fazer isso aí, tá? Então eu prefiro ter uma avaliação, que pode ser uma avaliação até diferente, mas que vai ter que ser dada aqui durante um dia que vocês combinem comigo, tá? O dia que vocês achem melhor, tá? Até o dia que vocês acham melhor eu consigo, mas simplesmente fazer em casa, por exemplo, eu não consigo, tá? Justamente para não ter problema. Falando nisso, vai ser neuro mesmo, é neuro? Não, mas a gente precisa ver. Eu quero conversar com vocês na quarta-feira como é que a gente vai fazer. Vamos andar com o neuro aqui, ver até onde a gente consegue chegar. Para quarta-feira a gente discutir o que é que entra, o que não entra, tá bom? Combinado? Vocês lembram que essa parte final tem poucas matérias, então dá só uma prova só de neuro, não é vantagem para vocês. Porque ficaria uma prova extremamente difícil, porque eu teria que arrancar, vamos supor, 7, 8 perguntas desse assunto e às vezes fica mais complicado, tá bom? Então é melhor a gente ampliar um pouco mais o foco. E aí quarta-feira a gente conversa sobre isso, tá? Então assim, eu preciso que vocês olhem a data, não olhem muito para dentro da genética, não olhem muito à frente, porque daqui a pouco, conforme eu disse para vocês, começam a cobrar as notas, não vocês, mas outras pessoas começam a cobrar a nota, tá? Cadê a nota do aluno? Vai entrar na prova 1 de genética e não teve nota do aluno ainda, porque não teve prova. Lembra que as provas levam tempo para corrigir também. Então vocês vão marcar uma data, a gente vai ter a prova e eu vou levar um tempo para corrigir. Então isso acaba às vezes fazendo isso, tem que estar claro para vocês, dependendo da data que vocês colocarem, pode ser que você esteja lá pelo meio da genética, eu estou corrigindo. Então eu peço para vocês paciência, justamente para poder fazer a correção necessária da prova, tá? Então preciso que vocês me deem a data, o quanto antes, para eu conseguir ver e marcar. Agora dia 15,
Não acho uma boa ideia, não. Não sei a que ponto que a gente está. Eu sei o seguinte. E a gente não sabe como é que a faculdade vai estar. Eu sei que eu acho que eu hoje, apesar de eu estar, eu sempre erro, tá? Se eu falar com você não vai ter greve, pode ter certeza que vai ter. Bom. Se eu falar com você que vai ter greve, pode ter certeza que não vai ter. Eu Então sempre já erro. sabe qualquer frase tem que Eu falar. sempre erro. E eu estou sentindo, devido a esses últimos acontecimentos, que as universidades vão paralisar no dia 15 mesmo, tá? Porque a história, vocês Então já pode lançar nesse dia, então. estão sacando que a história é uma história tá ficando muito séria. Tá ficando muito séria e que a gente, infelizmente, a gente não sabe o dia de amanhã, tá? Então, assim, quando aconteceu a eleição, eu pensei comigo, vamos torcer para que não seja tão ruim quanto está transparecendo. E infelizmente está parecendo que vai ser pior do que estava transparecendo. Muitas coisas não ocorreram por causa de pressão da sociedade, mas as coisas parecem que elas são jogadas e aí aí eles jogam para fazer, aí a sociedade dá o grito, acha ruim e tal, e o negócio muda, tá? Parece que é isso, mas outras coisas estão acontecendo e vão acontecer. Para a gente ter tão poucos dias de governo e já está acontecendo esse tipo de coisa, é extremamente complicado. Eu já fui parado 2 vezes aí no final de semana, na cidade, pessoas em loja me perguntando, sabe que eu sou professor daqui, me perguntando se é verdade que a UFLA vai fechar as portas em setembro. Você tem uma ideia do pânico que as pessoas estão ficando. Por quê? Porque a cidade depende da UFLA. Quando vocês não estão aqui, a cidade vira outra. O comércio, o cara que tem comércio, todo tipo de comércio, gira em torno dessa população muito grande que a gente tem de estudantes aqui e com poder aquisitivo para comprar as coisas, etc. Então, assim, tem um pânico. E a gente, infelizmente, a gente não sabe como as coisas vão ficar. Por isso que o que eu acho, o meu sentimento é que dia 15 para, tá? Mas eu realmente não tenho certeza. Eu vou assim. Eu não sou líder de nada, eu sou muito pouco ativo nisso, mas eu tenho na minha cabeça que se parar, se as pessoas forem parar e for um consenso das pessoas, a gente para. Se não, porque às vezes tem paralisação aí e que vai na Assembleia meia dúzia de pessoas e decidem por todo mundo que vai parar e no final ninguém para. Então, assim, eu vou sentir como é que é mesmo, porque eu não fui em Assembleia nenhuma, tá? Mas o meu sentimento é que realmente vai parar. Em relação à greve, aí já é outra coisa muito mais complexa, tá bom? Bem, Aí a gente vai tentar editar o dia 16, né? olha aí a data que vocês podem, tá? Dia 16 é uma quinta, é isso? Tá? Aqui, ó, o problema de ser muito próximo, a gente, se for muito próximo, por exemplo, se vocês decidirem por essa semana, eu não sei se eu consigo a sala, tá? Então, pelo menos a partir da semana que vem para a gente marcar, tá? Ok? Então, olhem direitinho para a gente poder conversar. Bem, então, você tem agora, olha aqui, ó, a flexura cefálica de 5 semanas, tá bom? 5 semanas, tá? Flexura cefálica, que a gente já viu, a nível do mesencéfalo, ou mesencefálica, né? A flexura cervical, no final ali do rombencéfalo, tá? No final do mielencéfalo, e agora tá surgindo aqui, ó, logo abaixo do quarto ventrículo, tá vendo aqui, tá formando o quarto ventrículo, a flexura pontina, que é a última das flexuras, o último dos dobramentos que eu vou mostrar para vocês aqui. Continua entre o que mesmo? Olha, lembra das cores? Então, tá? Aqui você tem, olha, o telencéfalo, o diencéfalo, mesencéfalo, metaencéfalo, mielencéfalo. Então ela é entre o meto e o mielencéfalo, tá? Flexura pontina. Para ter esse dobramento. Tá, aqui tem algumas coisas que eu quero mostrar depois. Aqui, processo de mielinização. Lembra? A mielinização
ela vai ocorrer então a partir aí do 4º mês, tá? Essa mielinização ela é importante para melhorar a velocidade, aumentar em 20 vezes a velocidade da condução do impulso nervoso. Você vai ter neurônios que são mielinizados e também que são amielínicos, ou seja, que não tem esse envoltório. Esse processo de mielinização, então, é um processo que vai começar aí com 4 meses e vai se encerrar só com 2 a 3 anos de idade. E essa mielina, posteriormente, né, para adultos, você vai ter uma perda gradual dessa mielina, certo? Engraçado que a gente nota, isso aqui é a informação do livro, tá vendo? 2 a 3 anos. Mas se você for olhar, isso aqui é de um trabalho científico. Olha aqui, ó, a mielinização acontece, continua se desenvolvendo até os 45 anos e depois você tem um processo de desmielinização progressiva até o final da vida. Então, tudo sobre o sistema nervoso, ainda é tudo muito novo, tudo discutido ainda, tudo na mesa para que as pessoas entendam. O que se sabe do sistema nervoso é que aquelas informações iniciais não são muito corretas. Aquela história que você tem o desenvolvimento do sistema nervoso até 8 anos de idade, tá? Que depois não se forma, que você se formou até 8 anos, se formou, que não formou mais, não vai formar. A gente sabe que isso não é assim. O sistema nervoso, ele vai se desenvolver ao longo da vida. Pense em cada neurônio como uma célula que tem em torno de, em média, 2.000 conexões. Essas 2.000 conexões, obviamente, não são utilizadas, mas estão aí para ser utilizadas ao longo da vida. Então, toda vez que você consegue, você põe o seu sistema nervoso à prova, você vai desenvolver novas conexões, você vai ativar novos neurônios, você vai guardar novas memórias, você vai desenvolver memórias que vão ser utilizadas posteriormente no seu raciocínio lógico, você vai desenvolver o próprio raciocínio lógico. Então o sistema nervoso, ele é utilizado para a vida inteira, e ele se desenvolve, obviamente, não talvez de uma forma estrutural, mas de uma forma funcional ao longo da vida. Então ele está sempre sendo utilizado, sempre que for utilizado, ele vai se desenvolver, e isso vai guardar para você. Então, inteligência é uma coisa muito bacana, conhecimento é uma coisa muito bacana, que são formados e que não se perdem. Então, o saber, o ser curioso, procurar saber, é uma coisa que a gente ganha para a vida inteira. E é um processo progressivo, é um processo que vai se ampliando, se amplificando. Então, você tem que sempre colocar o seu sistema nervoso à prova. Sempre está colocando serviço para ele. O que é você colocá-lo à prova? Por exemplo, estudar, isso é o mais óbvio. Ler um livro, também é óbvio. Jogar xadrez é óbvio. Mas hoje as pessoas sabem que existem outras formas de você estar aprendendo. E você aprendendo, você desenvolve o seu sistema nervoso, e quando for estudar mais para frente, quando for aprender outras coisas mais para frente, fica mais fácil. Óbvio que tem etapas da vida que são mais fáceis, isso é muito claro, da gente aprender algumas coisas, e etapas que são mais fáceis da gente aprender outras. Um exemplo, aprender uma língua estrangeira. A fase melhor para você aprender uma língua estrangeira é quando você está aprendendo a falar. Ali no início da infância, quando você está aprendendo a falar. Se você tem, por exemplo, na sua casa, 2 línguas, ou seja, seu pai, por exemplo, fala inglês, fala constantemente inglês, a sua mãe fala em português. Você vai aprender como linguagem nativa o inglês e o português. Tá? Tem pessoas, por exemplo, eu sempre gosto de contar o exemplo de uma moça que foi jurada de televisão, muito famosa durante muito tempo, que morreu há pouco tempo atrás, Elke Maravilha. A Elke Maravilha sempre fez um papel na televisão de aquela loira meio
pouco esperta, vamos dizer assim, né? Loira engraçada, mas pouco esperta, tá? E essa loira, na realidade, ela sempre foi muito esperta. Só para vocês terem uma ideia, ela, numa entrevista, ela estava contando que ela falava fluentemente, acho que 4 a 6 línguas. E falava outras línguas, mais, sei lá, 6, 8 línguas, ela conseguia arranhar. Ela falava, o sueco eu falo, eu ouço bem, entendo e tenho um pouco de dificuldade para falar. Não sei o que, falava assim, você fala, gente, o que é isso? Mas por que acontece? O pai dela, eu acho que era russo, e a mãe dela de um outro lugar na Europa, ela nasceu no Brasil. Os avós eram de outros países lá também. Então na casa dela, você tinha ao mesmo tempo, para ela falar com a avó, que só falava, vamos dizer, russo, ela tinha que entender russo. Então ela falava russo. Para falar com o pai, vamos dizer, falava em outra língua. Falar com a mãe em outra língua. Então assim, tinha todo aquele caldeirão ali de línguas na casa dela, e ela falava essas 4 línguas, pelo menos, fluentemente, como se fosse nativo. É totalmente diferente você falar o inglês como nativo e você falar inglês como a gente aprende por aí. Eu sou ótimo no inglês, mas eu não sou o nativo dos Estados Unidos. Então a gente sempre vai ter aquela dificuldade, às vezes para falar, né? Às vezes para compreender, etc, etc, e não vai ter o conhecimento deles. O conhecimento deles é o conhecimento da pessoa que nasceu e aprendeu a falar em inglês. Então, à medida que você, no caso dessa moça, que ela teve várias línguas dentro da própria casa, naquele início da infância dela, ela aprendeu a falar essas várias línguas. Então, por quê? Porque aquele momento em que o cérebro parece aquela janela temporal em que o cérebro está aberto para esse tipo de conhecimento. Tá? Ok? Do mesmo jeito, a gente pode pensar em relação a uma faculdade. Tem gente que entra aí na faculdade com... Aqui no Brasil tem, mas é muito raro. Lá fora, às vezes, é comum a criança, às vezes, a criança mesmo entrar na faculdade com 10, 11 anos de idade. Existe a possibilidade da pessoa pular etapas se ela mostrar que ela tem aquele conhecimento suficiente para ela seguir um curso de medicina, por exemplo. Tá? Aí o cara se forma com medicina na idade que vocês estão entrando no curso de medicina. Tá? Só que tem muita gente, e eu acredito, eu concordo com eles, que você tem que ter uma maturidade intelectual para você estar numa faculdade para fazer um curso desse. Não é verdade? Emocional, intelectual e emocional. Talvez, Olivia falou certo, talvez mais emocional inclusive. Porque intelectual, o cara veio, o cara é diferenciado, ele consegue, por exemplo, outro dia eu estava vendo, aqui no Brasil, lá na USP, o cara formando lá em engenharia com 15 anos de idade. Beleza. Beleza como propaganda para a instituição, etc, etc. Para essa pessoa, não sei como é que ele é. Será que ele tem o desenvolvimento psicológico suficiente para ele conseguir se virar? Porque se formar em medicina, engenharia, seja o que for, não é simplesmente aprender o conteúdo, né? Tem todo um processo que é tão importante quanto que é o desenvolvimento cerebral. E a gente sabe, por exemplo, e isso às vezes a gente esquece, principalmente nós professores, que às vezes a gente está envolvido com pessoas que têm seus 17, 18 anos e que o córtex, ele só vai ter maturidade a partir dessa idade, o início aí dos 20 anos. Então a pessoa não tem o córtex desenvolvido o suficiente e aí ela não tem maturidade. Ela não tem maturidade para, às vezes, para fazer as tarefas dela, maturidade para aceitar uma crítica, etc. Por quê? Porque o córtex não se desenvolveu o suficiente. E não é culpa dela, é culpa da idade dela. Tá? Então tudo tem sua data. Mas também é verdadeiro que tudo, quando é incentivado, se desenvolve. Então você pode aprender das mais diversas formas, dessas formas tradicionais, mas, por exemplo, conforme a gente tem hoje a definição de inteligência, você pode, por exemplo, se tornar mais inteligente dançando, aprendendo a dançar.
E dançar não é fácil, não é? Então, aprendendo a dançar, aprendendo a jogar um videogame, claro, e videogame é extremamente complicado, não é? Agora, não é só ficar no videogame, né? Apesar que hoje em dia quem fica só no videogame ganha muito mais do que atleta, né? Ganha muito mais do que a gente ganha aí. Do que eu ganho, óbvio, muito mais, e muito mais do que vocês vão ganhar provavelmente no futuro. Então, assim, tem várias formas de aprendizado, e todas essas formas são importantes. Então, toda vez que você põe, por exemplo, seu corpo para dançar uma música, e que tem que fazer os passos de dança naquele momento exato, principalmente com um parceiro, aquilo ali exige um grau elevado de inteligência. Quer ver? Basta me chamar para dançar que vocês vão ver que realmente não é qualquer um que consegue dançar, tá bom? Ok? Bem, o que agora eu quero conversar com vocês, ainda como é que nós estamos de tempo? Ó, mais uns minutinhos. O que eu quero contar para vocês, já para a gente adiantar para quarta-feira, é o que vai acontecer com as cristas neurais. Toda vez que a gente fala de crista neural, a gente pensa sempre em sistema nervoso periférico. Realmente é verdade. Eu às vezes falo, e se eu não mostro esse slide, eu até esqueço de falar que as células da crista neural na realidade formam muito mais coisas. Por exemplo, gânglios espinhais e sistema nervoso periférico, né? Tá certo? Neurônios sensitivos e autônomos, fora do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, tudo bem. Mas olha as outras coisas que essas células também formam. Células de Chivan, bainha de mielina, sistema nervoso periférico, tá? Leptomeninges, pia mater e aracnoide, formado pelas células provenientes da crista neural. Melanócitos, aquelas células que vão pegar a melanina que foi produzida lá pelos queratinócitos e dar corpo na pele, né? Aliás, o contrário. Vão produzir a melanina, que vai ser capturada pelos queratinócitos para dar a cor na pele. Então, melanócitos, aquelas células da melanina e da eumelanina que vão formar a nossa cor de pele. Conjuntivo, cartilagem e ossos da face e ossos do crânio. Aqui, uma paradinha. Lembra daquela história que eu contei para vocês? Você, na realidade, você tem, para formar essas estruturas do crânio, você tem contribuição das células da crista neural, que eu estou contando agora, mas teve a contribuição também dos somitômeros, tá bom? Então, cada região tem uma contribuição diferente, às vezes dupla, às vezes isolada. Então, considere isso aqui. Odontoblastos, células que junto com os ameloblastos vão formar os dentes. Células da tireoide, as parafoliculares, tá? E células da suprarrenal, as cromafins da região da medula, vão ser formadas então pelas células da crista neural, tá? Então vocês estão vendo que as cristas neurais, elas não formam só sistema nervoso, são células que têm origem no sistema nervoso, mas que vão se diferenciar em outras coisas. Por falar em células, eu queria terminar mostrando para vocês isso aqui, ó. O que você tem aqui? Inicialmente parece uma coisa meio confusa, mas faz sentido, quer ver? São as origens, são vários tipos celulares que estão envolvidos no sistema nervoso. Eu quero mostrar isso para vocês, porque na próxima aula a gente vai iniciar mostrando o que essas células, alterações que essas células vão sofrer de posicionamento e diferenciação, tá? Então eu quero mostrar primeiro as células separadas. Então eu começo por aqui. Quais as células que a gente encontra ali no sistema nervoso? Vou começar com a micróglia. Micróglia é a célula do sistema mononuclear fagocitário, né? A micróglia está para o macrófago, assim como para a célula de poeira, assim como para a célula de Kupfer, assim como para o osteoclasto. São todas células que vêm do sangue, tá? E do sangue invadem o tecido e ali permanecem, tá? Então, a célula vem do mesênquima, que
da onde também se origina o sangue, tá bom? Certo? Então, células da micróglia, tá aqui. Primeira origem, tranquilo, né? Agora, eu tenho o neuroepitélio. Esse neuroepitélio, ele vai se diferenciar em célula. No neuroepitélio eu tenho uma célula progenitora multipotencial, ou seja, que pode dar origem a todos os tipos celulares. Depois aqui, ó, eu tenho a célula progenitora bipotencial, ou seja, ela pode dar origem a duas coisas só. Então ela era multipotencial, se diferenciou e virou bipotencial, podendo dar origem a duas coisas só. Tá vendo? Ó, duas setas, tá? Do lado de cá, olha aqui, ó, do lado de cá, ela vai virar progenitora neuronal, ou seja, ela era multipotencial, virou bipotencial, virou progenitora neuronal. Vira um neuroblasto bipolar, olha, com duas pontinhas. Depois vira unipolar. A gente não tem nenhum unipolar na realidade, né? No adulto é pseudo-unipolar, tá? Mas durante o desenvolvimento ele é unipolar, uma pontinha só. E daqui ele vai se diferenciar no multipolar, que é aquele neurônio cheio de prolongamentos, tá vendo? Vários dendritos e um axônio, tá? Então, essa é uma linha dela. A outra linha está do lado de cá, ó. São essas duas aqui. Você tem o que? Olha aqui, ó. Progenitora multipotencial, bipotencial, progenitora glial, que vai seguir o caminho dela ou vai se diferenciar para o lado de cá, tá? Se ela segue o caminho dela, olha aqui, ó. Essa progenitora glial é chamada também de espongioblasto, tá bom? Espongioblasto vai dar origem ao astrócito fibroso, tá vendo? Por outro lado, ela também pode dar origem à célula, ela era progenitora glial, tá vendo? Ela se diferenciou, ao invés de se diferenciar em astrócito fibroso, se diferenciou em progenitora radial. Ela vai virar a célula da glia radial, que é a célula ependimária. Então, o astrócito fibroso e a célula do epêndima, a célula ependimária, tem a mesma origem, tá vendo? Tá? Agora, do lado de cá, célula progenitora O2A, tá vendo? Vai virar oligodendroblasto, e vai virar oligodendrócito. Faz bainha de mielina, sistema nervoso central, tá? Pode dar origem ao astrócito protoplasmático. Tá aqui, ó. Então, vê bem. Astrócito protoplasmático está mais perto do oligodendrócito do que mesmo do astrócito fibroso. Vocês lembram da história? O protoplasmático fica na periferia, né? Na matéria cinzenta, enquanto na substância branca você tem o fibroso, tá? Que fazem basicamente a mesma coisa, funcionalmente fazem a mesma coisa, mas que tem uma mesma origem se você pegar aqui em cima, né? Mas se você for olhar um pouco mais próximo, eles não são tão próximos assim. Concorda comigo? Tá? O protoplasmático é mais próximo do oligodendrócito e o fibroso mais próximo da célula ependimária. Interessante você ver, se você pegar, por exemplo, a célula ependimária, ela é muito diferente do astrócito fibroso, mas eles têm a mesma origem, vêm da mesmo tipo celular. Por último, para a gente encerrar aqui, você tem aqui em cima, ó, as células que estão vindo da crista neural. As células da crista neural, olha, neuroblasto, neurônio simpático, neuroblasto, neurônio sensitivo, que é aquele pseudo-unipolar, não é isso? Tá? Que está nos gânglios da raiz dorsal do nervo, conforme a gente vai ver na quarta-feira. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Então eu queria mostrar isso para vocês, para na quarta-feira a gente olhar o que vai acontecer a partir daí. Vamos olhar o que vai dar na quarta-feira. Quarta-feira, se a gente conseguir matar isso até um intervalo, depois do intervalo eu dou sistema genital. Se a gente tiver enrolado não conseguir, a gente fica para encerrar o sistema nervoso. Se vocês olharem, é difícil porque eu acho que eu coloquei quantas partes de aula lá?
4? Quer dizer, é no mínimo 4 partes de aula que eu dou quando é feito daquele sistema tradicional, tá? Porque fica muita coisa, as pessoas participam mais porque tem mais dúvidas, etc. Quando você já vem, fica um pouco mais tranquilo. Então, seguramente, quarta-feira eu termino o sistema nervoso. E se der tempo, tenho esperança, ainda consigo dar o genital, tá? Vamos ver se a gente consegue. Tudo bem, tranquilo? Alguma dúvida? Não? Posso desligar? Desligar e fazer a chamada, tá?